Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui comentar com vocês uma questão da FGV, né? Ela foi uma questão aplicada ali no concurso para auditor tributário do município de São José dos Campos, né? Lá de São Paulo. Ela é uma questão bastante recente, né? Ela ali é uma questão de 2024 e ela também abordou, né, o tema aqui do CPC 31, tá? Que trata sobre os ativos não circulantes mantidos para venda, né? Ela é uma questão interessante, né? Ela é uma questão ali que traz algumas peculiaridades diferentes das questões usuais da FGV e por isso eu quis trazer aqui. Não que ela não tenha problema, né? Vou até trazer ao final dessa nossa apresentação de hoje, né, algumas situações que, algumas críticas para essa questão, né? Mas ela é uma questão interessante, né? Provavelmente a banca ela não anula essa questão, né? E também vai ser, né, tema recorrente aí em provas futuras, tá? Então vamos lá, gente. Qual que é a nossa questão? A questão ela dizia o seguinte, tá? Ela falava lá, em 31 de dezembro de 2022, uma entidade que trabalhava com consultoria, ela possuía três terrenos, ok? Três terrenos lá no seu balanço patrimonial, que eram, olha lá, detalhe, mantidos para valorização. Quando a banca fala que esses terrenos eram mantidos para valorização, a gente precisa ligar o alerta. O quê? Se o terreno é mantido para valorização, quer dizer que esse terreno é uma propriedade para investimento. Se ele é uma propriedade para investimento, aplica-se o CPC 28, né? Salvo engano, para essa questão, tá? Então nós temos aqui uma propriedade para investimento. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Tá. Os três imóveis apresentavam nas seguintes datas de compra o valor de custo, tá? Terreno A, que foi adquirido em 1º de janeiro de 2020, o seu custo naquele momento foi de R$ 40.000, certo? O terreno B, adquirido em 1º de junho de 2020, valor de custo R$ 50.000, tá certo? O terceiro terreno, o terreno C, adquirido em 1º de março, tinha ali como valor de custo R$ 60.000. Tá, beleza, esse é o valor de custo. Daí vocês poderiam pensar, tá, professor, você falou que a gente aplica aqui o CPC 28 para propriedades para investimento. Correto. Lá no CPC 28, ele nos diz que propriedades para investimentos podem ser avaliadas pelo custo ou pelo valor justo, né? Eu preciso escolher qual método de mensuração utilizar aqui. Mas beleza, ficamos aí com essa informação por enquanto. Continuando a leitura aqui. Foi estimado que em 31 de dezembro de 2022, os valores justos dos terrenos A, B e C eram respectivamente 50.000, 55.000 e R$ 64.000. Beleza? Beleza. Na data, gente, né, 31 de dezembro, né, então, os três terrenos foram colocados à venda. Beleza? Os terreno A por 45.000. O terreno B foi colocado à venda por 50.000. O terreno C por R$ 80.000, gente. Olha lá, a questão ainda nos trouxe o nível hierárquico de gestão apropriado estava comprometido, olha lá, comprometido com o plano de venda dos terrenos. E foi iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano em até 6 meses. Gente, essas informações são importantes para nós, porque quando a gente vai classificar um ativo não circulante mantido para venda, a gente tem que atender alguns requisitos para fazer essa classificação desse ativo de tal forma. Né? Não, não é somente, eu quero vender. Né? Não, eu tenho que estar comprometido, eu tenho que esperar vender no prazo de até 5 anos. Né? A alta gestão, né? A hierarquia no topo lá da entidade tem que estar decidida a vender e tem que começar a, né, buscar alguns compradores. Né? Senão ele poderia ter algum tipo de malabarismo ali na nossa contabilidade para
fazer algum tipo de gestão ali, né, dos nossos resultados. Mas beleza, vamos continuar aqui com a nossa questão. Além disso, as despesas eram estimadas, as despesas de venda, tá? Eram estimadas em 10% do preço. Que preço, professor? Não sei. Pode ser o valor justo, pode ser o preço de venda, né? Aí, né, no caso dessa questão, ela entendeu que esse 10% do preço era o 10% do valor justo, tá, gente? Beleza. O que ela perguntava para nós? Assinale a opção que indica o montante correspondente, né, no grupo do ativo não circulante, certo? Então, vamos achar, né, o valor aí evidenciado, né, para esses ativos, né, em 31 de dezembro de 2022. Para a gente aqui facilitar um pouco o nosso raciocínio, vamos separar ali em etapas, né? Um passo a passo, né, a nossa questão. Primeiro passo, gente, vamos classificar, né, entender a classificação dos ativos como mantido para venda. Passo 2, eu quero fazer uma análise do terreno C, tá? Porque ele tem ali uma particularidade nessa questão. Passo 3, vamos entender sobre a mensuração desses tipos de ativos, né? Os ativos não circulantes mantidos para venda. Passo 4, vamos calcular, né, o valor justo menos os custos de despesas de venda. E o passo 5, fazer uma comparação desse valor justo com o valor contábil para ver ali como é que fica no nosso balanço patrimonial. E no fim, a gente conclui respondendo a questão. Então, bora lá, gente. Passo número 1. Classificação desses ativos. Gente, primeiro, vamos entender o que o CPC 31 nos fala. Lá no item 7, ele fala que para que esse seja o caso, né, o caso dos ativos não circulantes mantidos para venda, né, deve estar disponível para venda imediata nas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável, tá? E ali na nossa questão, o que a gente observa? Né? Que o ativo estava disponível sim para venda imediata, estava sujeito a termos usuais e habituais e a venda era altamente provável, tá? Isso, né? Nós tínhamos essas informações lá no enunciado da questão, tá? Para todos os terrenos. Entretanto, gente, tem ali uma particularidade para o terreno C, tá? O terreno C que a gente vai explicar agora, tá? Gente, aqui no enunciado, né, onde dizia, né, que esses ativos, né, atendiam a esses requisitos do CPC 31. Falava, né, os três foram colocados à venda, o nível hierárquico de gestão estava comprometido com o plano de venda, tinha sido iniciado um programa para localizar um comprador e concluir, né, esse plano em até 6 meses. Né? Então, aqui nesse momento, tinha ficado claro, né, que esses três terrenos iriam buscar ser vendidos, mas com exceção do terreno C, que tem um detalhe ali que a gente precisa comentar. Vamos lá, passo 2 então. Gente, o terreno C, ele é sido apresentado para venda por um valor de 80 mil reais. Né? Só que lá o seu valor justo ele era de 64 mil reais. Tá, professor, o que isso significa? Significa que essa história está estranha. E o valor justo é 64 e o valor de venda ele é de 80 mil reais. E por que a gente precisa se atentar nisso, gente? Lá no item 8 do CPC 31, ele fala, né, que além de todos aqueles outros requisitos que a gente precisa atender para classificar um ativo dessa forma, né, além disso, para a venda deve ser efetivamente colocado à venda por um preço que seja razoável. Razoável ao seu valor justo. Professor, 80 mil para 64 mil não é razoável? Não sei, ele é subjetivo, gente. Para alguns pode ser que seja razoável ser
colocado por um valor de venda dessa forma, para outros não. Para a banca, gente, que é o que nos interessa, colocar esse terreno pelo valor de 80 mil reais não é razoável. Então, se não é razoável, eu não poderia considerar esse ativo, esse terreno, como um ativo não circulante mantido para venda. E aí que está o pulo do gato nessa questão, que possivelmente vai voltar a acontecer em outras questões da FGV, tá? O terreno C não vai entrar na nossa análise, beleza? Tá? Então, não aqui entendemos como não razoável, está muito distante do valor justo. Então, não vamos considerar. Já para os terrenos A e B, gente, era sim razoável o preço que havia sido colocado lá. Tá? Até deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês exatamente os valores dos terrenos anteriores. Né? O terreno A tinha sido colocado à venda por 45 mil reais, o terreno B por 50 mil reais. Né? E os valores justos eram terreno A 50, terreno B 55. Então o terreno A foi de 45 para 50 e o terreno B de 50 para 55. Então existe ali uma aproximação muito perto desses valores. Os dois terrenos estavam colocados por um valor de venda menor que o seu valor justo, inclusive, diferentemente do terreno C, que foi colocado por um valor de venda muito acima do seu valor justo. Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso terceiro passo. A gente precisa entender a mensuração desses ativos do terreno A e terreno B, já que eles são considerados como ativo não circulante mantido para a venda. Beleza, gente. A mensuração aqui do ativo não circulante, conforme o CPC 31, item 15, ele fala o seguinte: esses ativos vão ser mensurados pelo menor valor. Menor valor do que, professor? Entre o seu valor contábil e o seu valor justo menos as despesas de venda. Tá? Então, esquematizando aqui, nós temos mensuração de ativo não circulante mantido para a venda, menor valor entre valor contábil e valor justo menos as despesas de venda. Por isso que, inclusive, a questão nos disse lá daquele valor das despesas de venda, que eram de 10% do preço. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente pode calcular esse valor justo. Valor justo menos as despesas de venda para o terreno A e o terreno B. Beleza? Vamos lá. O que a gente tinha de informação no enunciado? Se a gente olhar aqui, a gente observava aqui, nossos valores de custos, e aqui nós tínhamos o valor justo, 50 mil para o terreno A e 55 mil para o terreno B. Aqui a gente sabia que as despesas de venda eram estimadas em 10% do preço. Que preço, professor? Do valor justo aqui nesse caso, tá? Então vamos lá. Calculando, gente. O terreno A, seu valor justo, 50 mil reais. Custos de venda, 10% de 50. 10% de 50 é 5 mil reais, ok? Então 50 mil menos 5 mil vai dar ali o valor justo de 45 mil reais. Beleza, esse é o valor que a gente tem para o terreno A. O terreno B, valor justo, 55 mil. Despesas de venda, 10% desse valor, 10% de 55 mil é 5.500. Então, fazendo a continha final, 55 mil menos 5.500, nós chegamos no 49.500. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui um valor justo para o terreno A, de 45 mil, e para o terreno B, 49.500. É esse valor que a gente vai utilizar? Calma lá. A gente tem que partir para o quinto e último passo, que é a comparação. Valor contábil versus valor justo menos as despesas de venda. Tá, então vamos comparar. Aqui, gente, olha lá, terreno A, o valor contábil, 40 mil.
Valor justo, R$ 45.000. Pergunto para vocês, qual dos dois é menor? Ah, professor, é o valor contábil. Correto. O valor contábil, então, R$ 40.000. É este o valor que a gente vai considerar aqui para o terreno A, para ser evidenciado lá no balanço patrimonial como ativo não circulante mantido para venda. Beleza? Terreno B, professor. O terreno B, o valor contábil dele, R$ 50.000. O valor justo menos as despesas de venda, R$ 49.500. Pergunto, qual dos dois é menor? Agora, professor, é o valor justo. Valor justo menos as despesas de venda. Então, R$ 49.500 que é o valor que a gente vai considerar. Então, veja, gente, que agora a gente está se encaminhando para resolver a questão, né? Vamos concluir, então, gente. Último passo, trazer aqui a conclusão para vocês. A questão ela pedia exatamente para nós qual que era o valor do ativo não circulante mantido para venda, evidenciado lá no balanço patrimonial. Aqui nós tínhamos algumas alternativas, né, que a gente tinha que assinalar e basta a gente somar ali o que a gente encontrou antes. O terreno A, R$ 40.000, que era o valor contábil que a gente utilizava, e o terreno B, 49.500, né, que no caso é o valor justo menos as despesas de venda. Somando esses dois aqui, nós vamos chegar aqui no R$ 89.500, né, que estava evidenciado lá na letra A, tá bom? Letra A não, né, gente? Letra... não, tá certo, letra A, tá? Letra A é a nossa resposta aqui para essa questão, tá? Corrigindo então ali, né? A letra A, nossa resposta correta, né? R$ 89.500, né? Então é o gabarito aí da nossa questão, tá, gente? Ela é uma questão bem difícil, aborda um tema bem profundo ali dos nossos CPC, né? Um tema também não muito recorrente em questões. E aí é uma questão interessante para a gente estudar e estar preparado para passar nos concursos mais difíceis aí que a gente observa hoje, tá? E como eu prometi para vocês, tem algumas críticas, tá? Algumas críticas para essa questão, senão a gente sai ali sem comentar, né, os defeitos, né? É importante a gente mencionar, tá? Alguns eu já mencionei para vocês durante o tempo, né? Durante a nossa apresentação aqui, mas eu vou reforçar com vocês. Primeira crítica: os terrenos mantidos para valorização são propriedades para investimento. Aplica-se o CPC 28 e se a gente aplica o CPC 28, esses ativos poderiam ser mensurados pelo custo ou pelo valor justo. Então, lá naquele último passo, quando eu comparava o valor contábil com o valor justo menos as despesas de venda, eu deveria comparar com o valor que a empresa adota, né, de mensuração para esses terrenos. Poderia ser o valor justo e não necessariamente o valor de custo que foi apresentado inicialmente para esses terrenos, tá? Segunda crítica, gente. Despesas de venda, 10% de preço. Que preço? Valor justo ou valor colocado à venda? Né? No caso da questão foi o valor justo, mas poderia gerar algum tipo de dúvida, né, na hora de resolver essa prova. E a última crítica aqui é a razoabilidade, né? A razoabilidade do valor colocado à venda, né, para o terreno C. Porque para alguns pode ser razoável, para outros pode ser não razoável aquele valor. Daí isso mudaria a nossa análise ali do que a gente considera, né, para classificação como ativo não circulante mantido para venda, né? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa resolução da questão da FGV, né, aplicada ali no concurso para auditor do município de São José dos Campos, tá? Então, um forte abraço aí, gente. Até a próxima.